Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações, deixa aí o seu like de gostei ou seu dislike caso não goste do vídeo. E não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos nas redes sociais, para que você possa ser um abençoador de vidas, abençoando outras pessoas com esses vídeos, com esses assuntos que constantemente temos feito aí no nosso canal, amém? Temos aí ainda um público muito pouco de inscritos, ok, no nosso canal. Estamos começando agora, mas o nosso intuito não é ficar famoso, não é ficar conhecido como esses YouTubers que tem por aí, mas sim de propagar e anunciar o reino de Deus, tá? O nosso propósito único e exclusivo é este, de anunciar a pessoa do Senhor Jesus, a sua vinda e os assuntos relacionados à sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Então se inscreva aí no nosso canal, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu like, enfim, a sua sugestão, a sua dúvida relacionada a alguma coisa que a gente, né, tenha falado aqui ou vamos falar, ok? Você pode sugerir temas também, assuntos, pode ser polêmicos. Nós gostamos desses assuntos porque são assuntos que há controvérsias. Então a gente tenta, não que nós somos melhores do que os outros, não é nada disso, mas nós tentamos solucioná-lo, saná-los à luz das Escrituras, não com achismos e nem com filosofias vãs ou baratas, filosofias humanas, mas sim com a palavra de Deus, única e exclusivamente com a palavra de Deus, amém? Então, conforme nós havíamos falado, meus irmãos, temos aí um propósito, desde o começo dessa quarentena, de estar falando aí sobre assuntos relacionados à escatologia bíblica. A escatologia bíblica, para quem não sabe, é uma matéria da teologia sistemática, em si, da teologia cristã ortodoxa, que trata aí dos assuntos relacionados ao fim do tempo, ou aos fins dos tempos, ok? É um assunto amplo que tem várias temáticas, vários temas, que, diga-se de passagem, são temas interessantíssimos para a minha vida, para a sua vida. Por quê? Porque diz respeito à nossa esperança, à salvação, né, das nossas vidas, ok? Em si, da tricotomia em geral, né? Corpo, alma e espírito, e do nosso descanso eterno com Cristo. Amém? Então, a escatologia é um assunto assim pouco discutido nesses dias, ou melhor dizendo, já há algum tempo, né? Não é discutido, não é falado, não é anunciado e nem estudado esses assuntos. Por quê? Porque muitos acham que esses assuntos, ou este assunto com vários assuntos dentro, intrínsecos, não são relevantes, são irrelevantes. E não é isso que nós vemos nas Escrituras. Por quê? Porque a Bíblia em si, ela todos nós conhecemos, cristológica. E por ser ela cristológica, ela vem com mais dois temas linkados à cristologia, que é a soteriologia e a escatologia. Entende? Então, a escatologia também é um tema importante. Por quê? Porque diz respeito à nossa esperança. A esperança de passarmos dessa vida, sairmos desse contexto que nós vivemos e adentrarmos a um contexto totalmente diferenciado, né? A um contexto de glória, de eternidade e etc. Onde estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Conforme palavras do apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Então, é muito interessante estudar esses assuntos. E nós vemos que poucos pastores, poucos pregadores falam desses assuntos porque eles acham que não são relevantes, são irrelevantes. E não é isso que nós vemos nas Escrituras. Paulo falou sobre esses assuntos, Jesus falou sobre esses assuntos, Pedro falou, enfim,
todo o colégio praticamente apostólico de Jesus falou sobre esses assuntos. A patrística falou sobre isso, os pais da igreja, primeiro, segundo, terceiro século. Os reformadores falaram sobre isso, então é importante. E de um tempo para cá, este assunto foi silenciado por muitos na igreja. Ok? E aí nós, pela bondade de Deus, estamos querendo suscitar, né, esses assuntos. Queremos trazer de volta à tona esses assuntos que, ao meu ver, são importantíssimos. Ok? Para a nossa fé, para a nossa esperança, para o nosso crescimento espiritual e maturidade. Haja visto que o contexto nacional brasileiro, no que tange a eclesiologia, a crença das demais denominações que existem dentro do nosso território brasileiro, é de um contexto pré-tribulacionista. E nós vemos que a igreja brasileira ela se acostumou com este contexto, com esta crença, e não estuda outros segmentos, isto é, outras correntes, que ao meu ver são interessantíssimas também, são importantíssimas para se ter uma boa exegese dos textos bíblicos. A igreja brasileira hoje, né, majoritariamente, tem se detido somente em uma temática doutrinária, ou corrente doutrinária no que tange a escatologia, que é o pré-tribulacionismo. Não tem estudado outros segmentos. E por isso, por não terem estudado esses outros posicionamentos, essas outras correntes, não sabem de muitas verdades que estão intrínsecas na palavra de Deus. Por quê? Porque se acostumaram com o segmento que ouviram, da qual foram ensinados, e não viram no todo as demais correntes que existem dentro deste posicionamento doutrinário escatológico. A escatologia ela tem várias áreas, várias doutrinas. E, ao meu ver, é necessário estudar. Para quê? Para que se possa ter aí uma compreensão mais complacente, mais coerente dos textos. Porque a ideia de arrebatamento e de segunda vinda de Cristo é um pouco, sei lá, distorcida dentro do nosso contexto eclesiástico, nacional, territorial brasileiro. Entende? Diferente de outras nações que já não aderem a esse sistema que nós temos como 100% bíblico, que falaram ou colocaram em nossas cabeças, em nossas mentes como 100% bíblico. E não passa de conceitos e ideias humanas. Ok? Que, diga-se de passagem, recente e muito, podemos dizer assim, prematuro ainda. O sistema que a igreja brasileira adquiriu. Sem querer ofender e sem querer atingir denominação nenhuma com isso. Mas é precoce ainda. Muito precoce o sistema doutrinário escatológico que nossas igrejas têm, seguem. Diferente dos posicionamentos mais antigos, né? Que é o mid e o pós-tribulacionismo, que são os segmentos ou as correntes doutrinárias escatológicas mais antigas que nós temos dentro da cristandade, né? Ok? Então, vamos analisar hoje um assunto com outro viés, uma outra visão, uma outra corrente. Não é de se esconder, né? E não é segredo para ninguém que eu aderi a um tempo para cá, de um tempo para cá, melhor dizendo, o sistema pós-tribulacionista. Por quê? Porque, ao meu ver, irmãos, sem querer ofender os irmãos pré, não é esse o meu intuito aqui no canal, mas, ao meu ver, é o mais complacente. É o mais coerente à luz das Escrituras. Por quê? Porque tem muitos assuntos dentro do pré-tribulacionista, ou do pré-tribulacionismo, perdão, que não se fecha, que não, sabe, não se linka. E aí, ao meu ver, ainda é um pouco meio contraditório alguns pontos dentro do pré-tribulacionismo. Por isso que eu, há um tempo para cá, comecei a estudar um pouco mais afinco a escatologia dentro da doutrina pós-tribulacionista. Para mim, até o presente momento,
o que mais se encaixa, o que mais se fecha e o que mais faz sentido para mim. Amém, meus irmãos? Mas é aquilo, se eu tiver errado também, né, que os irmãos, entendeu? Questione aí no vídeo, faça a sua pergunta, porque eu não estou dizendo também que o pré em si, na sua totalidade, está totalmente errado. Não. Tem muitos pontos do pré-tribulacionismo que é complacente, que é correto. Mas tem muitos pontos que não é. E um deles é este ponto aqui que nós vamos trabalhar hoje. Por que é que a Bíblia diz que Jesus virá como relâmpago? Ou por que a Bíblia diz que Jesus virá como relâmpago? É um outro ponto que os pré-tribulacionistas, ao meu ver, distorcem, não compreendendo o contexto exegético e cristológico e bibliográfico da passagem, né? É aquela regrinha básica da exegese. Texto sem contexto gera pretexto para heresia. E aí o que acontece? Eles isolam o texto do seu contexto bibliográfico em si, em geral. Quando eu falo bibliográfico, eu falo dos outros textos que estão correlacionados ou linkados, e aí acabam fazendo uma exegese em cima de um versículo só. É aí onde surgem os grandes perigos, né, os grandes problemas. Por quê? Porque a pessoa vai querer fundamentalizar uma doutrina em cima de um versículo só. E isso é errado dentro da exegese bíblica. Então hoje vamos entender esse assunto à luz de um contexto mais amplo, trabalhando aí os evangelhos sinóticos. Porque não adianta eu só ler uma parte de um evangelho e ignorar os outros que falam praticamente a mesma coisa, que são tidos na teologia como evangelhos sinóticos. A palavra sinótico quer dizer da mesma vista, da mesma visão, etc. Sabemos que os evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas. Então o que eu leio em Lucas eu tenho que comparar com Mateus, com Marcos e etc. Para se ter aí, então, uma boa exegese. Então nós vamos entender esta questão do relâmpago. Por que que a Bíblia, ou por que a Bíblia diz que Jesus virá como relâmpago? Essa questão está relacionada à questão secreta de Jesus vir para nos buscar, isto é, Jesus quando se referiu que a sua vinda seria como um relâmpago, que se mostra do Oriente ao Ocidente, ele queria dizer que a sua vinda será secreta, que ninguém verá, que será tão rápida que ninguém vai ver, porque é isso que muitos dizem ao lerem e ao interpretarem esse texto de Mateus 24, 27 e Lucas 17, 24. Mas vamos ver, dentro das minúcias, fazendo assim uma análise sintática e morfológica, do que significa esta expressiva de Jesus, esta comparação que ele fez, figurada, né, do relâmpago com a sua vinda. O que ele quis dizer? Que a sua vinda seria secreta de fato? Que seria rápida e secreta e que ninguém veria? Ou viria, né? Ou ele quis dizer uma outra coisa com isso? O que é que o texto diz? A grosso modo, de forma simples, porém concisa e poderosa. Porque a palavra de Deus ela é simples. Ela não precisa do homem para nada. Mas ela é poderosa. O evangelho em si é simples, mas é poderoso. Como diz Paulo lá em Romanos 1:16, né? Porque o evangelho de Deus, ou porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, quer judeus, quer gentios. Tá? O evangelho é simples? É, mas poderoso. E aí nós vamos ver a simplicidade do texto, que muitos distorcem, mas distorcem para a sua própria destruição, né? Por quê? Porque a Bíblia em si fala por si. Ela mesma fala por si. Não precisa de eu dar um jeitinho e querer interpretar da minha forma. O texto fala por si. E aí, você linkando com outros textos, você chega em um denominador comum. Caso contrário, você vai fazer uma parafusa, como eu sempre falo aqui, né, da Bíblia Sagrada. Você vai criar aí um anacronismo, entende? E assim distorcer a Bíblia Sagrada para fins próprios, né? Ok? Mas vamos lá?
O que a Bíblia diz acerca disso? Por que a Bíblia diz que Jesus virá como um relâmpago? A vinda do Senhor será rápido como um relâmpago ou visível como um relâmpago? E aí? São duas questões substanciais. São duas questões totalmente distintas uma da outra. E aí? A vinda do Senhor será rápido como um relâmpago ou visível como um relâmpago? O que Jesus quis dizer com Mateus 24, versículo de número 27 e Lucas 17, versículo 24? E aí? Será que os pré-tribulacionistas estão certos ao dizer que a vinda do Senhor será invisível, secreta, que ninguém verá? Ou verá, né? Melhor dizendo. E aí? Ou os pós estão certos ao dizer que a vinda do Senhor será visível e que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram? E aí? Como entender esta questão? Por que Jesus comparou a sua vinda com um relâmpago que se mostra do Oriente ao Ocidente? O que ele quis dizer com isto? Vamos ver? Vamos para a Bíblia Sagrada examinar o texto de forma nua e crua, de forma simplória. Vamos lá? Vejamos. Resposta: Mateus 24, versículo 27 e Lucas 17, versículo 24. Se lembra da comparação textual dos evangelhos sinóticos que nós temos que fazer? Vamos ver agora. E aí vocês vão entender o que eu quis dizer no início do vídeo. Ok? Vamos lá. Visível, esta é a resposta. Como um relâmpago, que se mostra e ilumina o céu desde uma extremidade à outra. Isto é, evidente. Ok? Evidente. Embora muitos comentaristas bíblicos distorcem esses textos ao afirmarem que isso indica que a vinda do Senhor seria rápido, como um relâmpago, onde ninguém conseguiria ver. Mas fica muito claro que o texto diz exatamente o contrário do que esses comentaristas dizem. Ok? Confira os textos bíblicos abaixo. Texto principal, Lucas 17, 24, que diz: porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Observa os detalhes do texto, meditando. Olha o que o texto diz, irmãos. Porque como o relâmpago ilumina, pode ver que está em letra maiúscula aqui, desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, quer dizer, conforme ele ilumina, aparece de uma ponta a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia, isto é, na sua vinda. Ok? E esse seu dia aqui está relacionado com a expressiva veto-testamentária e neotestamentária, que é a expressiva o dia do Senhor. O dia do Senhor está relacionado com a vinda de Cristo e com o arrebatamento dos santos, com o rapazo. Ok? Texto auxiliar 1. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, quer dizer, de uma parte para outra da terra, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, versículo 27. Observem de novo os detalhes. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra, pode ver que está em letra maiúscula aqui, se mostra até o Ocidente. A questão se mostrar aqui está relacionado a aparecer. É algo visível. Ou vai dizer para mim que você não visualiza um relâmpago? Você vê um relâmpago. Ok? E a sua luminosidade, né, aparece de uma a outra extremidade do céu. Ok? Assim como eu vejo aqui,
pessoa que está lá na capital de São Paulo também vê. Se tiver chovendo em todo lugar, é claro. Porque tem lugar que chove, tem lugar que não chove. Isso é fato, né? Não é em todos os lugares que chove ao mesmo tempo. Nós sabemos muito bem disso. Mas essa é a comparação que Jesus quis dizer. Que assim como uma pessoa vê de uma parte do céu e a outra vê de uma outra parte do céu, assim também, né, nós veremos a sua vinda. Ok? Porque ele fala vinda, e a palavra grega aqui que aparece é parousia, que significa vinda do Filho do Homem. Observe os detalhes abaixo. Primeiro, ilumina. A claridade da glória de Cristo iluminará toda a terra. Entende? Observa essa palavra aí, ilumina, nos originais. Vamos ver? Olha que interessante. Lucas 17:24. Porque assim como o relâmpago fuzilando, né, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Vamos ver em outra tradução? Em outra tradução tá... Vamos ver aqui. Ilumina, tá vendo? Ó, na Almeida Corrigida Fiel. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Aí nós comparamos aí, né, uma tradução com a outra. Aí você observa, né? Vamos ver a palavra aqui, brilha. O significado. O significado da palavra brilha. Só significa mesmo brilha, ou brilhar, né? Agora vamos ver essa palavra fuzilando, né? Significado. Ó, brilhantes, ofuscantes. Tá vendo, ó? Brilhar, entende? Então dá a entender que a vinda do Senhor Jesus, dentro dos originais aqui, trabalhando a análise sintática e morfológica dessa palavra ilumina, é gloriosa, é visível, ok? Assim como o relâmpago é visível, assim como ele se mostra de uma a outra extremidade do céu, assim também a vinda do Senhor será da mesma forma. Segundo ponto, se mostra, Jesus não vai se esconder. Pelo contrário, ele vai aparecer no céu a todos os homens. Todo olho o verá. Aleluia. Quando você vai pegar a referência desse texto, irmão, olha que interessante. Deixa eu fechar aqui. Olha que interessante. Esse texto aqui de Lucas 17:24 te leva para Mateus 24, versículo 26 e 27. Que também vai te levar, se eu pegar a referência aqui, ó, né? Se eu pegar a referência aqui, ó, vai te levar, sabe para onde? Deixa eu ver aqui, ó. Olha que interessante. Vai te levar para 2 Pedro 10, Tiago 5:8, 2 Tessalonicenses 2:8 e etc. Como também vai te levar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Olha que interessante. Viram aí? Olha os textos referentes a esta passagem. Viu aí, ó? Olha que interessante. Viram? São textos que estão intrinsecamente ligados um com o outro. Então, Apocalipse aqui, 1:7, João diz que todo olho verá, assim como contemplam o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Então, não é nada rápido no que tange a velocidade de um relâmpago.
mas sim visível. É isso que o texto está querendo dizer. Então, quando Jesus faz essa comparação da sua vinda com o relâmpago, ele não está querendo dizer, ou não está querendo se referir à questão rápida do relâmpago, que se mostra de uma parte à outra do céu, mas sim a visibilidade do relâmpago com a sua vinda. A questão da comparação ou do comparativo é da aparição do relâmpago, porque o texto e o contexto está relacionado à sua aparição, à sua manifestação, à sua vinda, que é parousia. A palavra parousia significa se manifestar. Olha que interessante, né? Vamos lá para Mateus 24, 27. Olha o que vai dizer. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ó. A palavra vinda aqui do grego parousia, que significa aí, ó, vinda, chegada, advento, a volta futura e visível de Jesus do céu, a ressurreição dos mortos, do julgamento final e o estabelecimento formal e glorioso do reino de Deus. Viram aí? É uma palavra polissêmica, né? Tem vários sentidos, vários significados, mas um deles é a volta futura de Jesus visível. Entendem? É a aparição, é a manifestação que o apóstolo Paulo vai falar com muita propriedade em 2 Tessalonicenses 2, versículo 8, quando ele diz: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação. Olha aí, ó, manifestação, aparição. Entende? Então a sua aparição, que desencadeará a morte do anticristo, será na vinda, na parousia, que está lá em Mateus 24, 27. Viram aí? E olha que dentro desse contexto aqui de 2 Tessalonicenses 2, Paulo está falando do arrebatamento e da vinda. Que não são coisas distintas, mas são coisas relacionadas. Não tem como desvincular o arrebatamento da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus. Não são duas fases, é uma fase só. Ok? O que nós vemos é que muitos pré-tribulacionistas querem fazer essa distinção entre arrebatamento e vinda, desvinculando uma coisa da outra, quando a Bíblia Sagrada não faz tal coisa. Isso é um perigo fazermos isso. Isso é aferir o texto, é ferir o texto e violentá-lo e dizer o que ele não diz, tá? Então, isso é um risco aí que eu particularmente não corro, né? Graças a Deus, porque eu deixo a Bíblia falar por si. Quando você faz uma análise sintática e morfológica de 2 Tessalonicenses 2, você vai observar no primeiro versículo que Paulo, ele linka a vinda de Jesus com o arrebatamento e vice-versa. Ele não faz uma distinção substancial de uma coisa com a outra. Pelo contrário, ele unifica. Ok? Ele faz uma unificação de uma coisa com outra. Porque não tem como desvincular. É só você ler depois Apocalipse 11. Que a vinda do Senhor está relacionado com o arrebatamento. E o arrebatamento com outras coisas, como a entrega de galardões. Isso está lá em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. Você vai ver que quando há o arrebatamento, que as duas testemunhas sobem, né? E as duas testemunhas ali tipificam e prefiguram a noiva de Cristo, a igreja, formada pelas duas casas de Israel. Há o que então depois? Há, né, a entrega de galardões. O tempo de julgar os mortos. Mas aqueles mortos ali não é os ímpios. Ok? Pelo contrário. É a igreja. Ah, mas a igreja não será julgada. Não será julgada para condenação. Mas será julgada para galardão. Ok? Existem duas palavrinhas no grego
que diferencia o julgamento da igreja dos ímpios. Existe o julgamento bema e o julgamento criterion, no grego. Se eu não me engano é criterion, que já é um julgamento condenatório, ok? Que diferencia do julgamento da igreja, que é o bema, que já é o tribunal relacionado à entrega de galardões, que é o que aparece lá em Apocalipse 11, versículo 15 ao 18. A palavra bema, tá? Esse é o julgamento dos mortos. Que mortos? Daqueles que morreram com Cristo, que serão julgados assim como nós. Tá? Porque o julgamento, eu tenho até um estudo aqui no meu celular que fala sobre esse julgamento da igreja. O julgamento da igreja já começou. 1 Pedro 4, se eu não me engano, vai falar que o julgamento começa pela casa de Deus. E é interessante que a palavra começa ali é bem incisiva, né? Por quê? Porque Pedro ele vai dizer que começa, mas não que termina. Entende? Começou, mas não terminou. Termina quando Jesus vir nos buscar. Aí vai terminar onde? No tribunal. De quem Paulo falou. Sobre o qual Paulo falou por diversas vezes, tanto em Romanos como em Coríntios. Ele fala sobre o tribunal de Cristo, que todos irão de comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para ser julgado. Mas para condenação? Não. Paulo não fala que nós seremos condenados. Por mais que vai ter gente que será salvo pelo fogo, né? As suas obras serão ponderadas, serão julgadas, e aí, por um triz, vamos dizer assim, ele vai ser salvo. Contudo, pelo fogo, aquela alma vai ser salva. Não vai receber nada do Senhor, mas será salva. Mas isso aí é um outro assunto. Mas vocês observam que um contexto está linkado com o outro, e que não tem como desassociar. Entende, irmãos? Então, é isso. Tá? Comentário. Continuando, né? Então, o arrebatamento está linkado e intrinsecamente ligado com a vinda de Jesus, que é a parousia, que será visível. A claridade da glória de Cristo iluminará toda a terra, ok? E Cristo aparecerá a todos, de forma visível. Todo olho verá. Apocalipse 1, versículo 7. Tá? Até mesmo os que o transpassaram. Como assim? Até mesmo aqueles que o feriram? Sim. Os judeus que vivem na Palestina hoje, tá? E os que morreram. Porque a visibilidade da vinda de Cristo será contemplada tanto pelos que habitam na terra, tanto pelos anjos do céu, que estará com ele, né? Ou que estarão com ele, porque são milhares de milhares que virão com ele. Porque quando ele vem, é travada uma batalha espiritual nos ares, né? Nas regiões celestiais, conforme Paulo vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 10 a seguir. E pelos demônios, ok? Pelo Hades. Onde estão aonde? Ou onde estão quem? Os que morreram, ok? Sem Cristo. Lembrando que o Hades tem duas divisões. O Hades inferno e o Hades seio de Abraão, ok? Então os que estão lá no inferno mesmo, que é o estado intermediário para o lago de fogo e enxofre, que ainda não foi inaugurado, que só é inaugurado pós juízo final do trono branco, esses que estão lá verão, contemplarão a vinda de Cristo. Por isso que o texto fala, até mesmo os que o transpassaram. E eu tenho textos bíblicos que asseguram isso. Tranquilamente. Tá? Depois, qualquer dúvida, eu coloco aqui nos comentários do nosso vídeo para os irmãos. Tá? Mas vamos lá, continuando. Comentário. Imagine um relâmpago que corta o céu inteiro de uma parte a outra. Você nunca viu tal coisa. Certamente será impossível desse brilho passar despercebido aos seus olhos. Conclusão? Após analisarmos o texto bíblico que se refere à figura do relâmpago para demonstrar que a vinda de Cristo iluminará toda a terra a fim de que todo olho possa vê-lo,
fica evidente não existir, né, nenhuma base bíblica para a falsa teoria de uma vinda secreta de Cristo, onde supostamente a igreja seria arrebatada em segredo. Isso aí é uma farsa. Por quê? Porque muitos falam, né? Ah, irmão Alexandre, mas a vinda de Jesus será como um ladrão de noite, ninguém vai saber o dia e a hora. De fato, o dia e a hora ninguém sabe quando ele virá exatamente, né? Conforme ele mesmo pontuou, que nem os anjos do céu sabia, e nem ele como filho na terra também não. Mas como Cristo, como segunda pessoa da Trindade, ele sabe de todas as coisas. Então nós temos que entender isso aí também. Jesus, quando falou que não sabia que hora que ele viria, ele falou como homem, não como Deus. Como Deus, ele sabe todas as coisas. E aí tem muitos que pegam essa expressiva de Jesus, a qual ele fala que ele virá como ladrão, e diz que pelo fato dele vir como ladrão, será secretamente, porque o ladrão não avisa que hora vai vir. E aí ele vai pegar nós, né, desapercebido, né? Vai pegar a gente de surpresa. Mas não é isso que a Bíblia diz. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalonicenses, né, de Tessalônica, ele vai dizer claramente, categoricamente, que esta vinda como ladrão não é para nós que estamos vigiando, que estamos crendo nele e que estamos nele fielmente, servindo ele corretamente e que somos filhos do dia e não filhos da noite. Ok? Ele diz que esta vinda secreta, como muitos dizem, principalmente os pré-tribulacionistas, é para os que estão dormindo. São para os que são filhos da noite e não para os filhos do dia. Quer ver? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a seguir, que diz assim, ó, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, que está relacionado à sua parousia também, porque o dia do Senhor é sua vinda também. Acontece um monte de coisas dentro dessa expressiva, o dia do Senhor, ok? Que é uma expressiva apocalíptica. Continuando. De que o dia do Senhor vem como ladrão, de noite. Pedro fala sobre isso também em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 a seguir. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo escaparão. Quem não escapará? Os ímpios. Mas vós, irmãos, olha que expressiva categórica. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, olha aí, esta vinda como ladrão do Senhor, vos apanhe de surpresa. Quer dizer, vocês não serão surpreendidos, ok? Portanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Vocês viram aqui, irmãos, que esse dia como ladrão não é para nós, e sim para os que estão dormindo, os que estão nas trevas, os filhos da noite, porque nós somos filhos do dia e filhos da luz. Entende? E quem é filho da luz não é pego de surpresa. Entende? Por quê? Porque vigia e é sóbrio. Então é isso. Então a vinda do Senhor como ladrão não é para nós. Ele não virá invisivelmente, tá? Nós, pelo contrário, o veremos quando ele vir. E que a questão aqui que ele compara com o relâmpago não está relacionado a rapidez nenhuma da sua vinda e que não será repentina ou, como é que eu posso dizer, secreta. Não tem nada a ver. A questão da comparação aqui é da aparição. Assim como o relâmpago aparece de um lado para o outro, a vinda de Cristo também será visível e aparente. Aparecerá de um lado para o outro. Ok? Então, é isso, meus irmãos. Este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí
sua dúvida nos comentários, ok? Que assim que possível nós estaremos respondendo aí. Amém, meus irmãos? Então, este foi mais um vídeo que nós fizemos para a glória de Deus. Espero que os irmãos tenham gostado. Se os irmãos não gostaram, deixa aí o seu dislike. E os irmãos que gostaram, compartilhe, porque é uma bênção. Vai esclarecer muitas dúvidas dos irmãos. Tem gente que acha que a vinda de Jesus é invisível e secreta. Tem aqueles que dizem ainda que ela pode acontecer hoje. Isso é um grande equívoco. Ok? Ela pode acontecer hoje individualmente, mas coletivamente, para o corpo todo, para toda a igreja, em todo o mundo, nananina não. Por quê? Porque senão a Bíblia é mentirosa. Tem coisas que tem que acontecer, irmãos, que precisam acontecer para que Jesus venha. Porque senão a sua palavra é mentirosa. E não é, irmãos. O salmista vai dizer que o próprio Deus exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Olha aí. Será que a palavra dele tem validade? Tem valia? Com certeza, né? Para a pessoa exaltar a própria palavra acima do nome, é sinal que a palavra dele tem muita importância e tem muita valia. Então, se ele desconsiderar aquilo que ele próprio disse, não cumprir aquilo que ele mesmo falou, a palavra dele não é verdadeira. E a Bíblia diz de forma categórica e enfática que muitas coisas têm que acontecer para que ele venha. Então dizer que ele pode voltar hoje é uma violentação, né? Ou violação, podemos dizer assim, do texto sagrado. É ferir o texto. É dizer o que a Bíblia não diz. Por quê? Porque nós vemos que tem muitas coisas para acontecer ainda, para que Jesus possa voltar. Quer ver uma? Apostasia deliberada, conforme pontuada por Paulo em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4 a seguir. Isso ainda não aconteceu de forma deliberada e de forma, podemos dizer assim, esplêndida, ainda não. Outra coisa que tem que acontecer para que Jesus possa voltar, a manifestação ou a aparição do filho do pecado, do filho de Belial. Isto é, abre aspas, anticristo, fecha aspas. E nós sabemos que o anticristo ainda não apareceu. Pode ser que ele já esteja aí no cenário aí mundial, mas ainda não foi revelado o filho do pecado. Então, se Jesus vir antes disso, é um anacronismo, ok? A palavra de Jesus é mentirosa. E nós sabemos que não é. Ok, meus irmãos? Então, é isso. Que Deus abençoe os irmãos. Até o próximo vídeo, querendo Deus.